Atibaia TV. Fazemos tudo por você. Hoje, dia 2 de abril, dia de conscientização do autismo. Nós vamos conhecer a história do Gabriel e de pessoas que estão fazendo do planeta um mundo melhor. Cena 1, tomada 1. Gabriel, me falaram que você é o cara aqui no McDonald's de Bragança, é verdade isso? Sim. É a pessoa que chegou alguém aqui, vai ser recepcionado com todo o teu carinho. Sim, exatamente. Desde quando você está fazendo esse trabalho aqui no Mac? Bom, eu entrei aqui no McDonald's, foi em agosto de 2017. Eu tinha terminado de fazer o ensino médio e eu não pensei em fazer faculdade, eu queria trabalhar. Então, meus pais buscaram ajuda para arrumar emprego em algum lugar aqui de Bragança, mandaram o currículo, até para mandar um currículo para a DEF ajudar, só que não deu certo. Até oramos, pedimos a Deus para Deus abrir uma porta de emprego para mim. E aí então um dia teve um currículo, foi parar acho que na Santer. Daí eu fui lá, só que na Santer não ia dar certo, porque na Santer ia ser algo repetitivo, tipo assim, que eu já mostraram até um vídeo, assim ó, pegar um papel, jogar na máquina, pegar o papel e jogar na máquina, essa repetição. E não ia ficar legal, porque o que eu gosto mesmo é de conversar, relacionar com as pessoas. Aí um dia apareceu uma outra oportunidade, que foi aqui no McDonald's. Você já gostava do Mac, com certeza, né? Sim, exatamente. Isso porque eu tenho que dizer uma coisa que eu nunca contei aqui pra ninguém no Mac, mas acho que só pra uma pessoa. McDonald's faz parte da minha infância. Os lugares aqui de Bragança que eu mais gostava de vir era o Mac, esse daqui e o Canguru. Eu tenho um amigo chamado Rodrigo, que o apelido é Digo. Ele sempre me trazia aqui no Mac. O que eu mais gostava aqui de comer era batata. E eu chamava o McDonald's de Meme Donuts. Chamava assim de Meme Donuts. E daí você, então, quando ficou sabendo que vinha trabalhar aqui, juntou o útil ao agradável. Ah, sim! Né? Porque daí você estava num lugar que você sempre gostou de vir e onde você ia poder trabalhar e ainda por cima conversar com todas essas pessoas, todos esses clientes que vinham aqui. Exatamente, porque eu fui colocado no lugar, na área certa. Porque se eu trabalhasse fazendo os hambúrgueres, não ia dar certo, porque... Você ia comer tudo? Não, o que comer? Não posso. Além do mais, tem que dizer uma coisa, é que eu não sei cozinhar. E aí eu teria que aprender e não ia ficar bom, porque eu só teria que fazer hambúrgueres. Eu gosto de me relacionar, conversar com as pessoas. E cada um tem que ser colocado no lugar certo. E aí você veio trabalhar no McDonald's e te colocaram como anfitrião, ou seja, aquele que recebe todas as pessoas. Eu tenho total certeza que você adorou, né? Bom, eu gostei, mas quando eu entrei aqui no McDonald's, eu não entrei como anfitrião. Fui colocado para cuidar na parte da limpeza, compactar o lixo, limpar as mesas, passar o esfregão, fui colocado para isso. Daí o pessoal percebeu como eu sou bem educado, eu falo bastante, converso, falo bem. E aí então eu fui promovido para ser anfitrião. Ou seja, descobriram o dom do Gabriel e lá foi ele para ser o anfitrião do McDonald's Bragança Paulista. Sim. E os clientes, hoje já não são só clientes, são até amigos seus. É. Muita gente que você conheceu todo esse tempo. É, sim, olha, tenho que dizer uma coisa. Eu já conheço bastante cliente, eu conheço os clientes mais frequentes do Mac, eu conheço. Eu dou oi, às vezes quando eles vão embora, eu costumo jogar no lixo o que eles comeram. Então, isso é uma outra coisa que me falaram que você faz com excelência total. É a preocupação que você tem com o meio ambiente, que é uma das preocupações que o McDonald's tem, que a gente sabe, mas parece que você vai além, que você se propõe e você vai atrás desenvolvendo esse trabalho, né? Exatamente. Bom, eu me preocupo com o meio ambiente, é claro, porque o meio ambiente é onde nós moramos, né? A gente tem que cuidar do planeta, a criação de Deus, porque senão para deixar para os nossos filhos, né?
Porque imagina só, se maltratarmos logo o mundo vai ficar tudo ruim. Pode ficar sujo, imundo, não ter água, né? Para as próximas gerações, não é? Porque existe uma coisa chamada reduzir, reutilizar e reciclar. Que achamos que tudo que nós usamos agora é velho, que não serve para nada. Mas a novidade é que podemos transformar o que usamos em coisas novas. Seja jornais, até livros, transformar coisas em brinquedos, né? E etc, etc. Gabriel, eu queria te dar os parabéns pela pessoa que você é, tá? Pelo ser humano que tem tanto a ensinar para todas as pessoas, né, que estão por aí no mundo reclamando às vezes de coisas tão pequenas, né? E você aí está mostrando que vale a pena viver, vale a pena ser correto, vale a pena pensar pelo planeta, né? E vale a pena ser gentil, né? Eu acho que é isso que o mundo está precisando bastante. Né? Então, sim, obrigado pela atenção, tá? De nada. Muito sucesso, que tua carreira aqui no McDonald's ou na vida seja sempre para frente, tá? Parabéns para a mãe, né, que tá aqui sempre acompanhando, pelo que eu percebi também, tá sempre juntinho, tá sempre coladinho no Gabriel e tenho certeza que ela também tem muito orgulho de você. Tá bom? Tá bom. Então, obrigado por ter essa conversa aqui com a gente e a gente espera se ver mais, tá bom? Tá bom. Valeu? Valeu. 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 Dona Olga, que filho mais querido que a senhora tem, não? Muito querido. Mãe é suspeita para falar, né? A mãe baba, né? Eu tava quase babando ali do outro lado, mas... Falou, é meu filho. É meu filho querido. E agora a gente olhando assim, ele também tá todo emocionado ali, ó. Exatamente. Nós temos uma ligação muito grande. Forte. Muito forte. E como que foi para a senhora? Ó, que legal, ele tá fazendo um... Vou pedir para você, Gabriel, você vai invadir um pouco aqui, a gente chama aqui de 7, você vai fazer esse dedinho com a mãe aí. Existe essa ligação, como que você fez ali, Gabriel? Fiz assim e também assim, ó. Que legal, isso representa tudo, né? Eu resolvi fazer isso pra mostrar eu junto com a minha mãe, ó. Isso. Muito bom, sempre juntos. Olga, como que foi para você quando ele começou a trabalhar aqui no Mac? Mudou muito a vida dele, a rotina dele? Mudou. Eu vou te contar como, Cacá. O Gabriel, ele é uma criança muito especial para mim. Por quê? Eu acabei sofrendo um AVC há 8 anos. Eu trabalhava como professora e o Gabriel foi que cuidava de mim. O pai precisava trabalhar, então literalmente era o braço direito que me faltava. Então ele me ajudava como? Ele me ajudava dando banho, me secando, pegando as coisas que eu precisava. Eu fiquei um bom tempo em cadeira de rodas, hoje eu já não tenho tanta dificuldade, mas ainda tenho. Então o Gabriel era esse braço direito que me faltava. E quando ele começou a trabalhar, primeiro porque não foi nossa opção, e sim a opção dele. O Gabriel, nós queríamos que ele continuasse os estudos, porém ele falou, mãe, eu quero parar, eu quero trabalhar. Então nós tivemos a preocupação de arranjar um trabalho, porque como você viu, Cacá, ele é um menino assim totalmente extrovertido. E nós tivemos essa preocupação de inseri-lo em um local que valorizasse as potencialidades dele. Quando o McDonald's abriu a porta para ele trabalhar, foi assim muito grato, porque acabou unindo o útil ao agradável, como você falou. O Gabriel sempre frequentava aqui quando ele era pequeno. E aí, quando surgiu essa oportunidade, nós notamos o Gabriel era uma pessoa muito caseira. E você sabe que mãe protege muito o filho. Principalmente nós que somos mães de autistas. Qual é o problema maior? A questão do bullying. Então eu tinha muita preocupação de acontecer isso para ele dentro da escola e no trabalho. Nós não sabíamos como ele ia se virar aqui dentro. E qual foi a nossa surpresa? Ele foi muito bem recebido. Ele enfrentou
eu não vou falar problemas, mas ele enfrentou, o Gabriel ele é muito metódico em algumas coisas, e ele soube se posicionar num momento em que apareceu essas adversidades, né? E hoje o Gabriel, eu tenho visto o progresso que ele fez. O Gabriel vem para cá, ele toma o ônibus sozinho. O primeiro dia que ele veio sozinho aqui de ônibus, nós ensinamos e meu coração ficou desesperado. Vocês imaginam como é que foi? Mas qual foi a nossa surpresa que ele soube? Inclusive, um outro dia, ele acabou confidenciando para a gente na questão dele perder o ônibus. Mãe, acabei perdendo o ônibus, mas eu não falei nada, não liguei para a senhora, porque eu sabia que a senhora ia ficar preocupada. Aí eu peguei um outro ônibus e eu não sabia se ele ia passar aqui perto. Aí eu parei ali perto da prefeitura, ele descendo correndo. Eu falei, você fez isso? Fiz. Então, nas diversas áreas, ele sabe como ele deve agir. Então, assim, o McDonald's, ele veio para somar na nossa vida. Só orgulho. Só orgulho. E o Gabriel, contando um pouco da minha experiência, ele não foi um filho que veio ao acaso. Quando eu me casei, demorou um tempo, eu não consegui engravidar. O Gabriel levou 5 anos para ele vir. Ele foi um filho muitíssimo desejado. Naquela época não se fechava diagnóstico. Uma psicóloga, hoje que ela é doutora, a Lisandra Borges, ela que descobriu o autismo dele. Porém, ela falou que ele tem todos os traços. Ela trabalhou muito bem com ele. E nós, de forma alguma, nós nunca descabelamos, nunca choramos, porque como a minha experiência em ser professora de crianças do ensino infantil e mesmo professora de português que eu trabalhava na rede, muitas mães tinham filhos com problemas e elas somente choravam. Ó céu, ó vida, ó azar, do que vai me adiantar eu fazer isso para o meu filho? Eu acho que ele não vai ter ganho algum. Então nós arregaçamos as mangas e prontamente nós começamos com terapias, levamos ele a vários médicos, né? O Gabriel hoje ele não toma medicação alguma. Ana, fiquei muito feliz em saber desse trabalho que você desenvolve aqui junto com o Gabriel e fiquei muito feliz também em conhecer o Gabriel. Como que é para você, enquanto empresário, uma pessoa que investe na cidade, uma pessoa que tem um propósito de vida muito legal que a gente sabe, ter pessoas assim perto de vocês? Para a empresa é muito importante, para mim, como pessoa também. Nós, desde que chegamos, né, que o McDonald's chegou aqui em Bragança, Atibaia, já são aí 19 anos, quase 20, sempre tivemos pelo menos algum funcionário em condições especiais eu acredito que isso é muito importante, não só pela pessoa que nós estamos contratando, mas também para toda a nossa equipe. Todos os funcionários acabam se envolvendo, todos os funcionários acabam colaborando, sendo contagiados. E aqui, no caso específico até do Gabriel e de outros que nós tivemos aqui, com a convivência deles com os nossos clientes, isso acaba também contagiando aos nossos clientes. Então, eu acho que a mensagem é sempre positiva. Ana, a gente sabe que às vezes o empresário quer fazer, o empresário quer ajudar, mas às vezes tem dificuldade para conseguir, inclusive, encontrar essas pessoas que estão dispostas a trabalhar e que, porventura, têm algum tipo de deficiência, né? Sim, existe essa dificuldade. Você sabe que nós sempre temos vagas e nem sempre elas estão preenchidas. Justamente por essa dificuldade de encontrar pessoas com múltiplas deficiências e o autismo que queiram trabalhar com a gente ou que achem que possam e podem. Nós, particularmente, acredito que várias empresas
no Brasil tem condição de receber essas pessoas. Então, é uma questão realmente de a família, a própria pessoa querer trabalhar, ter vontade de trabalhar. Nós sempre vamos estar aqui de portas abertas, até que se alguma dessas pessoas quiser viver como é o nosso trabalho, em qualquer uma das nossas unidades, para sentir se de repente ele pode se enquadrar e estar trabalhando com a gente. E na hora de pôr a cabeça no travesseiro, dá a sensação de dever cumprido e tá fazendo a coisa certa? Para ter o dever cumprido, tem muita coisa para fazer sempre. Porque a hora que a gente deita, acho que quando a gente deita no travesseiro e sente o dever cumprido, acabou a vontade de mudar e de fazer mais. Tem muita coisa para ser feita aí. Paulo, a gente acompanha há algum tempo o trabalho que vocês desenvolvem na Casa de Davi. Como que é para vocês que lidam com esse trabalho, poder ter um contato com uma pessoa tão maravilhosa quanto o Gabriel, né, trabalhando aí na sociedade, totalmente inserido na sociedade? Como que é para vocês que lidam com o autismo no dia a dia, presenciar um pouco isso e conviver com isso? Okay. Na verdade, para nós é inspirador uma história como a do Gabriel, principalmente da mãe dele, grande incentivadora e motivadora para a inserção dele no mercado de trabalho. Então, na verdade, hoje, no dia 2, né, considerado o Dia de Conscientização Mundial do Autismo, é extremamente importante a gente ter casos de sucesso como esse do Gabriel para mostrar que é possível o autista ter um espaço sim na sociedade e ter o seu direito à inclusão. A gente sabe que o autismo tem vários graus, né, e a gente tem muitos casos, né, na história de pessoas que marcaram a história pela excelência, né, no que faziam e foram, né, são diagnosticados como autismo, né, como autistas. Então a gente tem, parece que o caso do Messi, Mozart também é um caso clássico, né, das pessoas comentarem isso. As pessoas que às vezes desconhecem, né, o que é o autista em si, o que caracteriza a pessoa de ter o autismo? Na verdade, o autismo ele é considerado um transtorno, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele causa uma ruptura nas questões de comunicação, de comportamento e de sociabilidade. Então, esses são os critérios básicos com relação para se enquadrar uma pessoa dentro do espectro. E a gente fala espectro, né, transtorno do espectro autista, tendo em vista a complexidade dos níveis de severidade, como você citou, né, e das manifestações, né, das alterações de comportamento, dos comportamentos, ora, às vezes, autolesivos, heteroagressivos, das dificuldades de se adaptar a novas rotinas. Então, isso caracteriza muito o transtorno do espectro. E aí, dentro dessa severidade, né, dos quadros, a gente define entre leve, moderado e severo. E a gente percebe também que hoje se fala muito mais, né? Hoje está muito mais aberto. Eu lembro que até um tempo atrás a gente ouvia falar muito síndrome de Down, o trabalho que as APAES desenvolvem por todo o Brasil. A nível de autismo, como que está esse desenvolvimento desse trabalho? A gente tem bastante casas aqui no país ou no estado de São Paulo que fazem o acolhimento dessas pessoas? Na verdade, a questão do diagnóstico acho que é o grande marco, assim, o que diferencia de outras deficiências como você citou. Na verdade, o transtorno do espectro autista ele era muitas vezes confundido com outras deficiências, com outras patologias. E quando se começou a fazer um diagnóstico diferencial clínico mais preciso, começamos então a identificar realmente os casos do espectro do autismo. E aí a importância do diagnóstico precoce, inclusive. E quanto mais precoce se faz o diagnóstico, também mais precocemente se começa o tratamento, as terapêuticas. E é sabido que quanto mais estimulado, mais se desenvolvem as habilidades. E aí, complementando a sua pergunta, existem sim vários projetos no Brasil, né, nas cidades, no interior, aqui em específico a nossa aqui de Atibaia, né, que é a Casa de Davi. Somos referência no atendimento ao paciente autista aqui da região. E o trabalho sempre é proporcionar o melhor desenvolvimento desse público. Flávia, a gente sabe o trabalho que vocês desenvolvem, a gente já acompanha há algum tempo e a gente sabe a dificuldade que vocês têm, né? Vocês parecem assim, nossa, lá vem aquele pessoal da Casa Davi que está sempre pedindo. Mas na verdade vocês têm muitas necessidades, né? Muitas, muitas. A Casa de Davi ela tem um convênio com o SUS, né, Cacá, como eu já te falei. Só que esse convênio ele não é suficiente para todas as necessidades da instituição, que são muitas. Hoje nós cuidamos de 80 autistas em grau elevado, né? Nem todos eles têm família.
Então nós contamos muito com a ajuda das pessoas, das empresas, e graças a Deus a gente tem recebido bastante ajuda sim. Mas como as necessidades são muitas, a Casa de Davi cria campanhas, né? Então nós temos a campanha, por exemplo, agora que nós vamos entrar, que é a do agasalho, logo logo já está chegando aí. Nós temos a campanha do leite, que é uma campanha muito importante, porque a necessidade são 2.280 litros por mês, né? Devido aos meninos utilizarem, né, em 3 refeições o leite, que é o café da manhã, o café da tarde e às vezes uma ceia também à noite. Então é muito leite, são 80 meninos. Então a gente cria essas campanhas para ajudar nas necessidades. Além disso, a Casa de Davi recebe todo tipo de doação. Então nós recebemos roupas, recebemos móveis, qualquer tipo de doação, porque com essas doações a gente faz os bazares, né? E isso também contribui para ajudar nas necessidades da instituição. E eu sempre falo, Flávia, eu acho que é muito legal quando você doa, não é aquela questão só do desprendimento. Muitas vezes as pessoas até, tô lá em casa, eu não uso mais. Eu acho que mais importante às vezes do que isso é conhecer, né, Flávia? É poder ir até um local, né, que trabalha como o de vocês, ver a seriedade que vocês trabalham, o local. Na minha opinião, é um local maravilhoso, né? Um local que inspirador, eu acho que é um pouco naquele sentido do Brasil que nós queremos, né? Essas pessoas que queiram conhecer um pouco mais, como que elas fazem? É aberto? Porque a gente sabe que assim, existe toda uma questão de segurança de vocês, porque os meninos moram no local, então muitas vezes as pessoas falam assim, não, esse local é inacessível. Não, de forma alguma. É importantíssimo que as pessoas vão até lá conhecer, até porque, Cacá, a gente tem sentido essa dificuldade. Quando a gente fala em Casa de Davi, a Casa de Davi existe há 54 anos, né? Só que as pessoas conhecem a unidade de Guarulhos, que é na saidinha ali da Fernão Dias. Então, por isso que eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque isso ajuda a divulgar a Casa de Davi de Atibaia. Porque a Casa de Davi de Atibaia, ela cuida especialmente de autistas. Todos eles são autistas. Né? Então é importante as pessoas irem, saberem que existe uma unidade aqui em Atibaia que cuida desses 80 meninos que moram com a gente, e eu faço questão que todos vão até lá conhecer. É aberto, horário comercial, inclusive final de semana também, se as pessoas quiserem ir, aos sábados. Pode me ligar, ou se não quiser me ligar, não tem problema, vai na portaria, vai falar que quer conhecer a instituição, eles vão falar comigo e eu vou apresentar com o maior prazer. Então tá, então para todos que nos assistem, assim, eu acho que o convite está mais do que feito, né? Eu fico triste, Flávia, eu confesso para você, a última vez que eu estive lá, quando eu estive na academia, né? Que na primeira vez, numa outra vez que a gente tinha ido, não tinha academia, e agora eu fui em uma academia extremamente bem montada, né? Sim, e eu fico triste porque assim, veio de fora. Né? Foi uma doação da Austrália, o consulado da Austrália. Do consulado da Austrália para a entidade. E muitas vezes empresários ou pessoas que estão aqui pertinho não conhecem. Isso, a gente tem essa dificuldade, Cacá, infelizmente mesmo, de ter essa ajuda das pessoas daqui próximos, né? Muitas vezes a gente tem ajuda de pessoas de São Paulo, por ser a sede em São Paulo, então nós temos ajuda de lá, e daqui a gente tem essa dificuldade. Então tá aí o nosso papel, acho que a gente tem que fazer isso. Da sociedade. Tá? Flávia, conte sempre com a gente. Obrigada, tá? Porque Cacá. Obrigada é um trabalho mesmo. que realmente, desde a primeira vez que nós fomos lá, a gente sempre admirou e acreditou muito. Obrigada. Tá bom? Obrigada.